Israel ultrapassou um limite. Pela primeira vez, sua força aérea atacou dentro do Catar, mirando a liderança do Hamas no centro de Doha. A operação, realizada em conjunto pelas Forças de Defesa de Israel e pela Agência de Segurança Interna Shin Bet, teve como alvo os principais negociadores Khalil al-Hayya e Khaled Mashal, que, segundo relatos, estavam analisando a mais recente proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos. No entanto, ambos sobreviveram. O ataque, em vez disso, tirou a vida de pelo menos 5 oficiais de médio escalão do Hamas, e com eles, possivelmente, o último canal sério para negociações de cessar-fogo em Gaza. Por anos, o Catar esteve no centro da mediação. Lá foram feitos acordos, libertados reféns e elaborados planos de cessar-fogo. É também onde os Estados Unidos mantêm Al-Udeid, a maior base aérea do Oriente Médio, que abriga milhares de soldados americanos. Esse jogo de equilíbrio tornou o Catar indispensável, mas agora as coisas mudaram. O ataque de Israel acabou com as negociações de cessar-fogo em Gaza, desvalorizou as garantias de segurança dos Estados Unidos da América e mostrou que refúgios seguros já não são garantidos. O Emirado, pego no fogo cruzado de jogar dos dois lados, tornou-se um dano colateral. Curiosamente, a própria reunião com o Hamas foi iniciada por Trump, que incentivou o grupo a aceitar os termos para encerrar o conflito. O momento dessa oferta alimentou alegações de que ela nunca foi pensada como um passo genuíno para a negociação, mas sim como uma forma de atrair altos funcionários do Hamas para um local e eliminá-los ali mesmo. Desde então, Massa acusou os Estados Unidos da América de cumplicidade no ataque em Doha. No entanto, houve pouca cobertura desse ponto de vista. Dos 97 veículos de mídia que noticiaram o caso, quase metade tinha inclinação à direita. Esse tipo de desequilíbrio é perigoso. Isso pode distorcer a percepção pública. O Catar agora detém a distinção incomum de ter sido bombardeado tanto pelo Irã quanto por Israel em apenas alguns meses. Em 23 de junho, o Irã atacou a base aérea de Al-Udeid em resposta a um ataque dos Estados Unidos da América às suas instalações nucleares. No entanto, Teherã havia sinalizado o ataque com antecedência, dando tempo ao Catar e aos Estados Unidos para se prepararem e minimizarem danos ou vítimas. Desta vez, com o ataque israelense, os sinais foram menos claros. Segundo a Casa Branca, forças dos Estados Unidos da América viram caças israelenses indo ao Golfo, e Washington só foi avisada oficialmente após o início da operação. O governo Trump afirma que então repassou um aviso a Doha, mas autoridades do Catar insistem que nenhuma mensagem desse tipo foi recebida ou ao menos não há tempo. Essas versões conflitantes levantam mais perguntas do que respostas. A versão oficial não faz sentido. Para chegar a Doha, os F-35 israelenses precisariam atravessar os espaços aéreos da Jordânia e da Arábia Saudita, lançando mísseis de longo alcance de cerca de 1.700 quilômetros de distância, ou 3.400 quilômetros ida e volta. Mesmo assim, a distância seria grande demais para os caças agirem sozinhos. Além disso, como essa era uma missão furtiva, os F-35 não teriam utilizado tanques de combustível externos, o que teria limitado seu alcance operacional a cerca de 2.100 quilômetros. Essa estimativa nem sequer leva em consideração o combustível extra consumido em manobras aéreas ou a carga que a aeronave estaria transportando. Isso indica que, durante o voo de volta, os caças israelenses provavelmente foram reabastecidos no ar por aviões-tanque do Comando Central dos Estados Unidos da América. Coincidentemente, exatamente na hora do ataque israelense, um avião-tanque Voyager britânico decolou do Catar, circulou nos céus por várias horas e depois retornou à base. Isso gerou especulações de que a Grã-Bretanha reabasteceu caças israelenses. O problema, no entanto, é técnico. O avião-tanque Voyager emprega o sistema sonda e cesto, onde um cone na ponta da mangueira conecta-se à aeronave receptora.
O F-35A israelense, por outro lado, requer um sistema de lança de reabastecimento, que é um braço rígido que se estende a partir do avião-tanque. Os sistemas são incompatíveis, tornando improvável o envolvimento do avião-tanque britânico. Enquanto isso, de acordo com o Wall Street Journal, os caças israelenses evitaram completamente o espaço aéreo árabe, voando sobre o Mar Vermelho, no lado oposto da Península Arábica em relação ao Catar. De lá, eles teriam lançado mísseis balísticos lançados do ar, que entraram em órbita baixa da Terra antes de atingir Doha. Mesmo assim, os mísseis israelenses seriam detectados pelos sensores infravermelhos espaciais dos Estados Unidos da América. Além disso, a distância era grande demais para os caças cumprirem a missão sem apoio. Por exemplo, a operação israelense, via espaço aéreo da Arábia Saudita ou Mar Vermelho, provavelmente foi detectada e até aprovada pelos Estados Unidos. Ainda mais estranho é o silêncio das defesas aéreas do Catar. Doha possui alguns dos sistemas mais avançados que o dinheiro pode comprar, incluindo baterias Patriot, Terminal High Altitude Area Defense Norwegian, Advanced Surface-to-Air Missile System e Skynex, além de uma frota de F-15S Rafales e Eurofighters. Esses recursos deveriam ter detectado aeronaves e mísseis inimigos muito antes de chegarem à capital, mas nenhum deles foi ativado. A ausência de qualquer resposta sugere que a liderança do Catar, assim como o governo Trump, pode ter tido conhecimento da operação desde o início e, seja por pressão ou circunstância, teve pouca escolha a não ser permitir que ela prosseguisse. No entanto, não há como verificar nada disso. Só podemos especular com as informações disponíveis. O Ministério das Relações Exteriores do Catar condenou publicamente o ataque israelense como violação da soberania do país, posição ecoada por outros estados árabes do Golfo. Mesmo que o ataque tenha errado seus alvos pretendidos, ele transmitiu uma mensagem clara. Quando Israel percebe uma ameaça à sua segurança, mostra pouca preocupação com limites ou consequências diplomáticas, e locais antes vistos como refúgios seguros já não são garantidos. O embaixador israelense nos Estados Unidos da América foi direto. Se não os pegarmos agora, pegaremos na próxima. Isso sugere que Israel pode estar preparado para realizar assassinatos em outros países da região, apesar do risco de uma reação diplomática que poderia isolá-lo ainda mais internacionalmente. A pedido dos Estados Unidos e implicitamente de Israel, o Catar começou a hospedar o Hamas em 2010. A proposta era ter um local seguro para conversas entre autoridades israelenses e do Hamas em tempos de conflito. Doha continuou a desempenhar esse papel durante a guerra em Gaza, com líderes como Khalid Mashal e Khalil al-Hayya frequentemente baseados na cidade. Nos últimos anos, no entanto, a mediação do Catar tem tido retornos cada vez menores. Tanto os Estados Unidos quanto Israel têm ficado mais frustrados com as negociações e, como consequência, mais críticos em relação ao papel do Catar e seus laços com o Hamas. Já em outubro de 2023, diplomatas cataris já estavam em conversas com seus colegas americanos sobre a possibilidade de reduzir seus laços com o Hamas após as negociações sobre os reféns. A discussão mostrou que Doha estava sentindo a pressão e começando a enxergar sua relação com o Hamas tanto como uma responsabilidade quanto como um ativo. Doha conseguiu algum sucesso diplomático, principalmente em novembro de 2023, quando um cessar-fogo temporário permitiu a libertação de mais de 100 reféns israelenses. Nova trégua ocorreu em janeiro de 2025, mas acabou em 2 meses. Desde então, as negociações ficaram em impasse. Líderes israelenses, incluindo Netanyahu, têm se manifestado cada vez mais, acusando Doha de não exercer pressão suficiente sobre o Hamas para libertar os reféns restantes. Em novembro de 2024, o papel do Catar como mediador chegou ao limite. Doha suspendeu seus esforços, argumentando que nem o Hamas nem Israel estavam negociando de boa fé. Por pressão do novo governo Trump, o Catar voltou ao seu papel no mês seguinte, um típico caso de
Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O ataque israelense reduziu ainda mais as chances de cessar fogo. O Hamas deve endurecer sua posição, enquanto Doha sofre pressão para expulsar a liderança do grupo, tentando limitar críticas dos Estados Unidos da América e evitar novos ataques israelenses. Com as negociações já paralisadas, o Hamas tem pouco incentivo para negociar nos termos de Israel, e a mediação provavelmente vai passar para o Egito e os Estados Unidos, embora nenhum dos dois tenha influência suficiente para pressionar o Hamas a fechar um acordo. Enquanto isso, os riscos aumentam para o Catar. Abrigar o escritório político do Hamas, sem atuar como mediador, torna o país um alvo mais vulnerável, mesmo que os ataques israelenses permaneçam limitados em comparação com suas campanhas no Líbano e na Síria. Tudo isso torna cada vez mais provável que Doha expulse a liderança do Hamas, o que significa que o conflito em Gaza continuará no futuro próximo, à medida que Israel expande suas operações militares na faixa. Quanto aos Estados Unidos, sua vasta presença militar no Catar não se traduziu em proteção confiável. Assim, as garantias de segurança dos Estados Unidos da América perderam o sentido. 2 vezes no último ano, primeiro durante o ataque de mísseis do Irã e agora durante o ataque aéreo de Israel, Washington foi incapaz ou não quis defender o espaço aéreo do Catar. E assim, à medida que Doha se afasta de seu papel de mediador, pode considerar buscar novos parceiros de segurança, como a Turquia, ao mesmo tempo em que procura uma aproximação maior com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Em 2017, durante o bloqueio liderado pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos contra o Catar, Doha contou com tropas turcas e não americanas para evitar possível invasão dos vizinhos. A Turquia mantém centenas de soldados no Catar e pode ter papel ainda maior na defesa aérea do país em breve. Doha tem pouco peso político para impor. Em questões de diplomacia, é tão pobre que tudo o que tem é dinheiro. Eu fui seu apresentador Shirvan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo